Fala aí, meu futuro aprovado, tudo bem? Ó, aula sobre União Europeia, um dos blocos econômicos mais importantes que a gente tem, se não o mais importante, até mesmo porque a gente tem uma grande quantidade de países associados a esse bloco. Diversos outros países também querem fazer parte, né, desse bloco. A gente também tem aí toda uma questão de complexidade em relação, né, à estruturação. Tá? Então, assim, é muito importante para as nossas provas ver essa parte de União Europeia. Show? Então, bora lá para fazer a primeira questão. Do ponto de vista internacional, a integração europeia, tão desacreditada no início, acabou servindo de exemplo para o resto do mundo, até mesmo porque a maior parte dos blocos econômicos, elas surgem ali a partir da década de 90, com o processo de globalização já quase no seu auge, né, com o processo de neoliberalismo, né, quando a gente fala da União Europeia, a gente tem as iniciativas, né, que vieram muito antes. Elas são datadas principalmente do pós-guerra, tá? Então, assim, essa tentativa de integração, de união, né, ela já é muito antiga. Então, significa que, de uma certa maneira, o fato dessa união, essa integração ter dado certo durante tantas décadas, acabou fomentando também a formação de novos blocos. Então, ele fala, com seu sucesso, associações semelhantes, pelo menos em parte, pois em nenhum outro lugar a unificação avançou tanto quanto na Europa, surgiram em vários continentes. O NAFTA na América do Norte, o Mercosul na América do Sul, a APEC na Ásia e no Pacífico. O processo de unificação europeia mostrou ao mundo a importância de associações desse tipo, tá? É claro que em certo momento, principalmente a partir da crise de 2008, a gente vai ver, né, alguns países, e de fato isso aconteceu com o Reino Unido, querendo sair do bloco econômico, porque quando você faz parte de um bloco econômico, e isso é bem generalizado, eles têm que aceitar as decisões dos demais. Então, mesmo que um país ele não aceite, ele vai ter que aceitar, né, porque ele está fazendo parte de um grupo, de uma união, tá? Então, assim, de uma maneira geral, principalmente como uma forma de se reerguer, ou uma forma de reestruturação pós-crise, os países já vão tender a diminuir essa participação nos blocos, diminuir essa integração com outros países, para tentar uma maneira mais individualizada de enfrentamento dessas crises, tá? Então, é por isso que o protecionismo econômico ele tem aumentado bastante depois da crise de 2008, a gente vê o Reino Unido saindo da União Europeia, várias discussões acontecendo, né, entre membros em reunião e entre membros dentro de reuniões, dentro de cúpulas, como por exemplo aconteceu em 2021 com o Paraguai e com o Uruguai. Então, assim, de uma maneira geral, né, apesar disso, apesar de a gente estar vivendo um movimento dessa maneira, desse tipo, ainda assim é muito mais comum a gente ver blocos, é muito mais comum, né, a gente entender esses países, né, de uma forma regionalizada, show, de uma forma multilateral. Bora lá. O sucesso da União Europeia em níveis de integração mencionado pelo autor deve-se ao fato desse bloco econômico, diferentemente dos demais, apresentar. Primeiro, que é o único bloco que chegou, de fato, a alcançar um mercado comum e uma união monetária e econômica, apesar de ainda não ter alcançado uma união política, tá? Então, mas de qualquer modo, o que a gente consegue ver é que dentro do mercado comum a gente tem uma livre circulação de pessoas, a gente tem uma livre circulação de bens e serviços, a gente tem um grau muito grande de integração, tá? Bora lá. Uma política alfandegária que permite a redução e isenção de impostos sobre produtos negociados entre os países membros. Bem, basicamente, política alfandegária a gente já vê já lá na União Aduaneira, então não é essa aí. Uma tarifa externa comum também na União Aduaneira, tá? A livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias entre os países membros, demonstrando elevado grau de unificação que os países europeus conseguiram alcançar. Então, nossa resposta está aqui na letra C. Show? Bem tranquila essa, né? Bora para a próxima. Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, com a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a SECA, importante, tá? Pra gente, em 1952. Em 1957, o Tratado de Roma estabelece a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom. Posteriormente, em 1967, SECA, CE e Euratom funde-se, constituindo a Comunidade Europeia, iniciando a trajetória que eliminaria as restrições relacionadas às circulações de pessoas, capitais, mercadorias e serviços como prioridade
a oficialização do mercado comum supranacional, tá? Então, a formação de fato da União Europeia. Então, ele quer ver quais são as verdadeiras, tá? Mas, de qualquer modo, o que a gente consegue perceber aqui a partir dessa, que essa primeira, ela é certa, né? Ela é correta, em 1957. Opa, desculpa. A primeira tá aqui. Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo com a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço em 1952. Então, a gente teve realmente essa criação, essa aqui é a verdadeira. Em 1957, a gente tem o Tratado de Roma, que estabelece a Comunidade Econômica Europeia, a Comunidade Europeia de Energia Atômica, também é verdadeira essa. Posteriormente, em 67, a SECA, IECE e Euratom Fund se constituindo a Comunidade Europeia, iniciando a trajetória que eliminaria as restrições relacionadas à circulação de pessoas, ou seja, que levaria, né, à União Europeia. Essa aqui também é verdadeira. Gente, é importante vocês entenderem esse histórico da União Europeia, tá? É extremamente importante para vocês, tá? Então, de uma maneira geral, 1, 2, 3, tá certo? Bora olhar essa 4. O Tratado de Maastricht, assinado em 92, oficializou a criação da União Europeia, sucessora da Comunidade Econômica Europeia, e determinou a restrição à entrada de novos países membros, iniciando o processo de retração do bloco quanto às futuras adesões. Não, gente, a gente vai começar pequenininho, né, mas não tem uma retração, é sempre uma expansão. Hoje a gente tem a Europa dos 27 exatamente por causa disso, mas não nasceu lá com 27 países no Tratado de Maastricht. Então, essa aqui é falsa, tá? E ele fala, determina uma restrição à entrada? Não, até mesmo porque todos os países, né, que fazem parte geograficamente da Europa, eles podem querer aderir a essa grande comunidade, show? Então, essa aqui já é falsa. Então, a 1, a 2, a 3 estão corretas, a 4 é falsa. Então, de uma maneira geral, a gente já consegue ver que a resposta está na letra D, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aí no resto das questões. A crise europeia envolve, entre outras razões, a baixa sincronia existente entre os elementos político institucional e econômico-financeiro na estrutura do bloco. O que isso significa, né? Que a gente tem basicamente uma disparidade regional em termos de economia, tá? Então, a crise europeia envolve, entre outras razões, a baixa sincronia existente entre os elementos político-institucional e econômico-financeiro na estrutura do bloco, associada ao descontrole das contas públicas de algumas nações da zona do euro. Sim, principalmente aí aqueles países apelidados de PIGs, Portugal, Itália, tá? Grécia, Irlanda, show? Então, essa aqui é verdadeira. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que formam o grupo dos PIGs, são países que se encontram em posição delicada dentro da zona do euro, pois atuaram de forma mais indisciplinada nos gastos públicos e endividaram-se excessivamente. Essa aqui também é verdadeira, então sim, gabarito, letra D. Show? Bora lá! A União Europeia, sob o ponto de vista territorial e organizacional, possui muitas vantagens, mas também alguns graves problemas a serem combatidos, dentre os quais podemos destacar o quê? Bora lá, tem muitos. A gente tem a questão do envelhecimento demográfico? Sim, até mesmo porque, gente, o que acontece na Europa como um todo que pode criar e que já está criando uma crise muito grande, né? A gente tem uma baixa taxa de natalidade, né, em diversos países, com muito abaixo da reposição populacional, e a gente tem uma expectativa de vida muito grande, tá? A gente tem uma expectativa de vida muito grande. Então, de uma maneira geral, isso acaba determinando o envelhecimento demográfico da população, o que acaba impactando na população economicamente ativa. Ou seja, a população economicamente ativa de um país é aquela população mais jovem, né, mais adulta, que participa ativamente da geração de riqueza através do mercado de trabalho e tal. Então, de fato, a gente tem um impacto muito grande na PEA, porque essas taxas de natalidade, elas são já bem baixas, né, pelo menos desde a metade da década de 90, tá? Então, assim, de uma certa maneira, esse envelhecimento demográfico é um problema, tá? É uma crise que a Europa, a União Europeia como um todo, vai passar. Então, essa aqui é verdadeira. Falta de integração por parte das nações menos desenvolvidas. O que acontece aqui, gente, é que a gente tem a União Europeia e eles têm disparidades econômicas. Nós temos países muito mais fortalecidos economicamente, o que acaba, né, dando a liderança deles no bloco, o que faz muito sentido, mas acaba que os países mais pobres, eles não têm essa integração. Então, essa aqui é verdadeira, principalmente aí países que sofreram bastante com a questão da Guerra Fria, etc. Presença de ideais nacionalistas contrário à integração do bloco.
Isso é um dos grandes motivos que levaram ao Brexit, né, que é a saída do Reino Unido. Então, sim, outra coisa também que essas ideias nacionalistas estão ali na base do sentimento de xenofobia bem presente, né, da xenofobia bem presente na União Europeia como um todo, né? Insuficiência econômica para fazer frente a outros mercados regionais. Não, é uma das mais. Essa aqui é falsa, tá? É uma das mais importantes. Então, 1, 2, 3 estão corretas, então, letra D. 4. Turquia, um dos países candidatos a integrar a União Europeia, tem dividido opiniões quanto ao seu ingresso no bloco. Dentre as polêmicas que dificultam sua entrada, destacam-se. Bora lá para essa questão que ela é bem importante, tá? Porque há muita dificuldade da Turquia de entrar de fato na União Europeia. A posição estratégica que o país ocupa enquanto nação cristã no combate ao terrorismo e ao fundamentalismo. Na verdade, gente, é o contrário. Ele tem uma posição que para a União Europeia não é nada estratégica, porque tem muitos árabes, muitos islâmicos, né? Tem uma parte cristã? Até que tem. Só que é o seguinte, acaba sendo, grande parte dos países europeus acabam acreditando que a Turquia pode ser uma porta de entrada do terrorismo e do fundamentalismo religioso dentro da Europa, tá? E pelo menos em 2013, 14, 15, 16, tiveram muitos atentados terroristas em solo europeu. Então, assim, há uma preocupação muito grande com isso. O tratamento diferenciado que o país ainda faz com homens e com mulheres. Então, aí sim, a gente tem um argumento, né? Porque essa questão, né, da Turquia e todos os valores culturais deles ainda são bastante contrários, né, a toda a estruturação dos valores ocidentais, né, que seria de uma igualdade, de uma estrutura igualitária entre homens e mulheres. Então, essa aqui, tudo bem, é verdadeira, é um dos motivos, tá? De os valores da Turquia ainda serem bastante tradicionais, o que acabam, né, não se igualando, não sendo parecidos com os valores ocidentais apregoados na União Europeia, tá? A prática de violação dos direitos humanos ainda é presente no país, sobretudo contra os curdos, tá? A parte dos curdos eu falei rapidamente para vocês, mas é extremamente importante a gente analisar essa questão. Então, essa também é verdadeira, tá? Os curdos aí, um dos maiores povos, se não o maior povo sem território do mundo, tá? E uma das grandes problemáticas que a gente tem ali naquele território. A instabilidade econômica que o país ainda não conseguiu solucionar. E aí, o que acontece? Ainda tem um grande medo então essa aí é verdadeira também, um grande medo da Turquia acabar adicionando um peso a mais na economia da União Europeia, de não adicionar nada, né? A gente já tem países que já passam por dificuldades econômicas, endividamento, né, público muito grande dívida externa, então esse também é um dos grandes motivos do porquê a Turquia não consegue de fato ingressar na União Europeia. 5. Mais de 500 mil pessoas se reuniram nesse sábado no centro de Londres para exigir do governo britânico a convocação de um novo referendo sobre o acordo final do Brexit. A cifra de participação foi calculada pelos organizadores do protesto, que terminou em frente ao parlamento. Brexit é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão. A gente sabe que Brexit foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que começa ali em 2016 e finaliza no início de 2020. Então, aqui, ó, saída do Reino Unido, né, da União Europeia. Show! Uma questãozinha da SpaceX vamos fazer. A União Europeia atrai muitos imigrantes, principalmente a porção mais rica do bloco. Imigrantes vindos das ex-colônias europeias, em especial da Ásia e da África, procuram se estabelecer em suas antigas metrópoles. Também é significativa a imigração dos países mais pobres do leste europeu para a porção mais rica da União Europeia. Sobre a questão imigratória na Europa, especialmente na União Europeia, podemos afirmar o quê? O espaço Schengen, constituído, dentre outros, por todos os países que compõem a União Europeia, já está errado que o espaço Schengen ele não é composto por todos os países da União Europeia, tá? Então, o que seria, de fato, o espaço Schengen, né? Só para vocês lembrarem. Seria aquele espaço de livre circulação. Então, tem a União Europeia, ela é um mercado comum, só que não necessariamente... e aí isso foi uma cláusula, né? E cada bloco econômico tem uma cláusula
cláusula específica foi uma cláusula de a gente faz o acordo Schengen, você pode participar ou não desse espaço de livre circulação. Então, no caso, nem todos os países fazem parte. A livre circulação de pessoas entre os países da União Europeia tem se mostrado um problema. Por isso, os países membros tentam impedir qualquer fluxo imigratório. Gente, o problema está com essa palavra qualquer. Não é qualquer fluxo imigratório, tá? Principalmente, assim, é claro que a gente tem uma questão de xenofobia, a gente tem uma questão, né, de imigração, de controle de imigração, mas a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque, por exemplo, é claro que isso é organizado, mas alguns tipos de mão de obra conseguem, né, ter um acesso àquele território mais facilitado, tá? Uma vez que quem consegue entrar em um dos países do bloco pode circular livremente pelos demais. Não, até mesmo porque tem o espaço Schengen, nem todos os países fazem parte dele, tá? Em virtude da imigração magrebina, né, do Magrebe, do norte da África, uma das principais comunidades muçulmanas na União Europeia se encontra na França e sua presença funciona como pretexto para campanhas políticas de cunho xenofóbico. Gente, isso aqui é verdadeiro. Essa questão, se eu não me engano, é de 2016. Me perdoe se eu estiver errada. Só que é o seguinte, porque que eu acho, primeiro, migração é um tipo de questão que cai muito em prova para vocês, tá? Eu já tinha falado isso para vocês inicialmente, mas outra coisa extremamente importante é que a França, aconteceu agora em 2021, uma carta assinada, né, anonimamente, mas sabem que foram por militares, que eles apoiariam um golpe civil, né, na França, até mesmo porque lá tem muitos muçulmanos. Então, assim, esse tema aqui é extremamente importante para a prova desse ano, tá? Eu acho que como a gente teve aí um ano que todo mundo ficou em casa, mas não significa que as coisas estavam paradas, não. A gente está tendo diversos problemas. Então, na França, tá tendo aí um aumento do movimento conservador, um aumento, né, dessas políticas de cunho xenofóbicos, tá? Falando em guerra civil, falando em problemática dentro da França, tá? A França já é um país bastante, assim, problematizador de questões sociais, mas principalmente nesse sentido, a migração magrebina, tá? Principalmente, assim, não somente do Magrebe como um todo, né? Mas migração muçulmana é muito forte na França, tá? Do ponto de vista econômico, o fluxo de imigrantes tem impactos positivos, tá? Então, do ponto de vista econômico, sim. Até mesmo porque, gente, muitas vezes o imigrante é aquela mão de obra menos qualificada, na qual o morador, né, o nativo, ele não quer, tá? Então, assim, de uma maneira geral, a gente precisa dessa mão de obra, né? Pois ameniza o processo de envelhecimento da população e fornece a mão de obra barata para a maioria das funções rejeitadas pelos europeus. Essa aqui é verdadeira. E ameniza o processo de envelhecimento da população porque geralmente esses imigrantes, eles são de países mais pobres e eles têm, assim, uma expectativa de vida menor e também tem uma taxa de natalidade maior. Então, essa aí também é verdadeira. Os fluxos migratórios têm grande impacto demográfico na União Europeia, sim, visto que a maior parte do crescimento populacional do bloco não decorre do crescimento vegetativo, mas sim dos saldos migratórios. Verdadeira essa questão também, tá, gente? Então, a questão da migração ela é extremamente importante para a economia da União Europeia. Então, 3, 4 e 5 estão corretas. Eu tenho o gabarito, letra E. Show! Próxima questão. Mais uma questão aí da SpaceX, essa questão foi da prova de 2020. Brexit é uma abreviação para British Exit, né? Saída britânica na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se refere à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Considerando a composição do Reino Unido, escolha aquela que melhor expresse a representação cartográfica do Brexit dentro das alternativas abaixo. Aqui é uma questão bem complicadinha, tá, gente? Mas aqui você tinha que conhecer a geografia do Reino Unido, tá? Então ele pedia para você identificar basicamente o mapa do Reino Unido. E bem, aqui trazendo para vocês essa questão, o Reino Unido, a gente tem, basicamente aqui a Inglaterra, o País de Gales, né, a Escócia e a Irlanda do Norte. Só quem não faz parte é a Irlanda. Então, de uma maneira geral, o nosso gabarito está na letra
A gente conseguiria ver por essa resposta aqui, por essa imagem aqui. Gente, é uma questão que eu considero bem difícil, porque pedir essa localização geográfica específica do Reino Unido, né, eu nunca tinha visto, tá? Por exemplo, a gente não estuda especificamente, tudo bem, Europa é um tópico, mas era uma coisa extremamente específica, tá? Mas, de uma maneira geral, quem tinha um pouquinho mais de conhecimento em relação à geografia da Inglaterra, né, do Reino Unido como um todo. Por que eu falo sempre Inglaterra? Porque é o país mais importante do Reino Unido, tá? Então, a gente fala aí, a gente tem mania de falar que a Inglaterra, Reino Unido, a Inglaterra, Reino Unido, mas assim, a Inglaterra faz parte do Reino Unido, então são sinônimos, né? Quando eu falo, acaba sendo meio que a mesma coisa. Só que a gente tem que ter muito cuidado que o Reino Unido não é somente a Inglaterra, tá? E aqui, ó, tem três imagens legais. A gente vê o que é só a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que seria essa ilha até toda, e aí o Reino Unido, que também tem a parte da Irlanda do Norte. E a gente tem aí processos, né, que acabaram sendo gerados nessa questão do Brexit, como, por exemplo, a Irlanda do Norte e a própria Escócia querendo se separar do Reino Unido. Então, teve burburinhos separatistas para poder eles voltarem a participar da União Europeia, tá? Então, assim, gerou muitas problemáticas mesmo para o Reino Unido, mas, de uma maneira geral, o movimento conservador acabou sendo o principal, acabou vencendo o plebiscito e acabou fazendo com que o Reino Unido saísse da União Europeia de fato, tá? O Tratado da União Europeia estabelece que qualquer país europeu pode se candidatar à adesão ao bloco. Porém, só um país pode entrar na União Europeia se cumprir alguns critérios de adesão. Um país que se candidate a membro desse bloco deve necessariamente. O que acontece? Primeiro, eu tenho que ter basicamente democracia, isso é de todos os blocos econômicos, economias mais ou menos estáveis, tá? Tipo assim, mais estáveis, e a gente ter uma estruturação de respeito dos direitos humanos, tá? Isso é básico, tá? Então tem que ali ter uma questão igualitária entre homens e mulheres, né? Não pode ter nenhuma questão que desrespeite os direitos humanos, tá? Então seria basicamente isso. Ser republicano? Não necessariamente, também, porque isso é uma questão mais dos Estados Unidos. Possuir regime monarquista? Não, também não necessariamente, porque vários países têm um sistema presidencialista, tem um sistema parlamentarista. Está situada na Europa Ocidental? Não, também, porque a gente pode ter da Europa Oriental, ok? Ter instituições estáveis que garantem a democracia, o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos, tá? Basicão aí pra gente em relação à entrada, né, de países na União Europeia. Então, isso também é um dos motivos que a Turquia não entra, né? 9. A integração da União Europeia começou oficialmente em 1957. E durante décadas houve um movimento contínuo de ampliação das liberdades de circulação de riquezas. A imagem abaixo aponta um fato importante desse período: a entrada em vigor do espaço Schengen. Nos últimos anos, no entanto, o bloco vem enfrentando dificuldades que sinalizam a possibilidade de retrocessos. A Alemanha e outros países da União Europeia, faltou a imagem, tá, gente? Eu vou colocar aqui para vocês verem, era uma chartzinha. A Alemanha e outros países da União Europeia estenderam por mais de 3 meses o controle de suas fronteiras. Além da Alemanha, também Áustria, Dinamarca, Suécia e Noruega, que não faz parte da União Europeia, vão continuar com controle temporário de suas fronteiras. Então é o seguinte, a gente tem o espaço Schengen, né, que dá a possibilidade de livre circulação de pessoas, tá? Livre circulação de riquezas, bens, serviços, até mesmo por isso que ele é um mercado comum. Mas aqui ele vem falando de 2016, que a gente teve uma grande crise, né? Principalmente aí proveniente da finalização das guerras civis da Primavera Árabe, do norte, das crises civis do norte da África, do Oriente Médio, e aí as pessoas começaram a migrar em massa para a Europa, e aí começa, né, o reforço do controle das fronteiras. Após o aval do Conselho Europeu, todos esses países fazem parte da zona de livre circulação prevista no Acordo Schengen. Então, tipo, é livre circulação, mas por que eles estão fechando a fronteira? Não é para qualquer pessoa, é para o imigrante, tá?
Considerando os eventos ocorridos nesse continente nos últimos 5 anos, a explicação para a mudança exposta na notícia é a necessidade de controle de fluxo de pessoas, gente, fluxo de imigrantes, principalmente imigrantes ilegais, tá? E aqui, ó, tá a chargezinha que era, né, um carinha da União Europeia, e aí esse negocinho abre para ele, né? Então, gabarito letra C, né? Então, bora lá. Desde 1º de janeiro de 2002, o euro, a nova moeda comum europeia, deixou de ser virtual para tornar-se realidade. Na maior troca monetária já realizada na história, o euro substituiu 12 moedas, tornando-se o meio de pagamento oficial daqueles países. Isso significa que, passado o período de dupla circulação, 12 moedas europeias deixaram de existir. É o caso, por exemplo, do marco alemão, uma das moedas mais estáveis do mundo, assim como a dracma grega, cujo nome tem suas origens no século VI a.C. Entre as consequências da criação do euro, podemos citar o alinhamento dos preços das mercadorias e serviços entre países, até mesmo por isso, né, para diminuir a burocracia, então essa aqui é verdadeira. Dinamização das relações econômicas e empresariais no mercado financeiro, até mesmo porque com uma moeda única, a livre circulação, ela fica muito, muito mais facilitada. Derrubada gradativamente das fronteiras entre os países que adotaram a nova moeda. Gente, a zona do euro é diferente do espaço Schengen, e no caso, né, derrubada gradativa, derrubada, essa palavra tá meio estranha pra gente aqui, né? Fim das dívidas externas. Poderia, né? Só que não, né? Então, a crise dos PIGs é exatamente, né, o aumento das dívidas externas desses países, mesmo participando, né, da União Europeia. Então, aqui, pra gente, o gabarito é um IA2, então, letra A. Viu, gente? Muitas questões, mas a gente consegue entender um pouco sobre a União Europeia e a crise, né, instaurada nela. A gente também entende algumas particularidades da história, né, que acabou levando a União Europeia hoje a ser considerada aí um dos maiores blocos econômicos do mundo, se não o maior bloco econômico do mundo, com a maior quantidade de países, com a maior quantidade de população, com os estágios mais complexos, tá? Então é importante aí pra gente bastante falar de União Europeia. Vejo vocês na próxima, tchau!